galera, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, tô aqui dentro do carro com minha família. Eu postei uma foto recentemente no meu Instagram, falando que eu ia postar um vídeo aqui no meu canal, um ano de América e quais foram as minhas dificuldades. E hoje eu vou passar um pouco pra vocês da minha realidade de um ano que eu estou aqui e quais foram os meus desafios, as minhas dificuldades. Quando eu cheguei aqui no dia 22 de março, fui direto, comprei um voo direto para Miami. De Miami eu tava com pretensão de ficar em Miami, mas no aeroporto mesmo decidi vir para Boston. Vim para Boston e chegando aqui em Boston, eu aluguei um quarto com um rapaz. Afinal, quarto não era um quarto. Quando eu cheguei, para mim era um quarto, mas quando eu cheguei, eu acabei indo morar numa sala. Isso foi uma das primeiras dificuldades que eu encontrei aqui, foi morar em uma casa cheia de gente e principalmente ainda morar num quarto, morar numa sala onde todo mundo passava, não tinha privacidade, tinha que trocar de roupa, tinha que ir trocar de roupa no banheiro. E isso foi uma das minhas dificuldades quando eu cheguei aqui. O meu trabalho no Brasil não era um trabalho leve, mas também não era um trabalho tão pesado. Era carregar piano. Carregava piano no Brasil, era restaurador de piano no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei lá, meu primeiro emprego, uma semana depois, foi no Roof. Depois que eu passei, eu acho que foi 2 meses com o meu primeiro patrão, quando eu cheguei aqui, foi o Jefinho. E o meu segundo patrão foi o Léo, que é o rapaz que eu hoje moro num quarto da casa dele, que foi o que me deu a mão quando minha esposa chegou. Vou comentar um pouco mais pra frente sobre quando minha esposa chegou, o que aconteceu. Mas aí depois esse Jefinho, ele não quis mais ter pessoas pagando a hora, ele queria fazer subcontrato. Então esse Léo foi abrir sua companhia e começou a pegar subcontrato do Jefinho. Enfim, aí comecei a trabalhar com o Léo e depois eu fui pra carpintaria Finish. E nesse meio tempo, logo quando eu cheguei aqui, teve um rapaz da casa que foi embora pro Brasil e tava com esse carro, que é esse carro que eu tô hoje. Ele passou esse carro pra mim, baratinho, pra eu assumir as parcelas ainda. E eu acabei ficando com o carro, não queria ficar com o carro. E eu aconselho qualquer pessoa que vem pra cá, não compre carro caro, não financie carro. Porque um dos meus erros foi esse, que chegou alguns dias, quem trabalha no Roof, quem me segue nas minhas redes sociais, sabe que os meus primeiros empregos foi trabalhar no Roof, que foi trocar de telhado aqui nos Estados Unidos, porque aqui os telhados são diferentes, os telhados aqui eles são, tipo o shingle, que se fala o shingle, ele é estranho, ele é como se fosse uma borracha misturada com pinche, e é o telhado aqui dos Estados Unidos. E não é um trabalho tão leve. Então eu vou fazer um vídeo até melhor também a respeito de trabalhos aqui nos Estados Unidos. E voltando ao assunto, quando chove, quando neva, quando faz muito sol, nós não trabalhamos, porque o roof, quando ele esquenta muito, a borracha esquenta muito, ela derrete. E na chuva não tem como, porque senão vai molhar toda a casa do cliente. Então, mais ou menos foi em junho, julho, meu antigo vídeo eu falei que foi nessa época de junho, julho, choveu bastante aqui, então assim, eu trabalhava um dia e depois eu não trabalhava mais, passava a semana toda em casa. Então isso eu não consegui manter esse carro que eu tenho hoje, foi um pouco sofrido pra mim. Depois disso, eu passei um tempo no Roof ainda, até que um dia eu tive a oportunidade de poder trabalhar com piano aqui nos Estados Unidos, que foi o meu penúltimo patrão agora. E nisso ele conheceu um brasileiro chamado Marcos, e ele falou pra mim que quando não tinha trabalho, ele ia passar trabalhos pra mim do Marcos. Então eu acabei indo pra carpintaria, que foi a reforma do piano, mas assim, eu trabalhei, eu acho que foi uma semana, foi 10 dias, algo assim. E depois disso, aí eu comecei a trabalhar com o Marcos. O Marcos, ele perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele. Acabei começando a trabalhar com o Marcos e tô até hoje. Eu acho que eu tenho hoje uma média de 7 meses trabalhando na carpintaria Finish. É um dos trabalhos melhores aqui dos Estados Unidos, porque você não carrega peso. Tá chovendo, você trabalha. Tá fazendo sol, você trabalha. Tá nevando, você trabalha. É trabalho interno. Na maioria das vezes, quando tá muito sol, o ar-condicionado tá ligado. Quando tá muito frio, o heater, que é o aquecedor aqui, tá ligado. Então, é um dos trabalhos que se paga bem aqui também, é um pouco caro. Vou falar também um vídeo sobre a respeito de como que os trabalhos de carpintaria aqui, como que são os trabalhos de rufo, entre outros, ok? Mas depois que quando eu comecei a trabalhar com o Marcos, melhorou um pouco a minha vida. Nisso, meu carro ainda estava alugado, eu tive que alugar esse carro e acabou que eu tive que alugar esse carro porque eu não tinha condições de manter ele. E quando eu arrumei esse emprego na carpintaria Finish, era próximo à minha antiga casa, que eu morava numa sala, aí eu ia de ônibus e de trem, porque aí eu comecei a perceber que eu gastava $30 por semana de transporte público, e não $110 hoje que eu pago de parcela de carro e mais $200 que é de seguro. Então, por semana eu pago $110 e o seguro é mensal e a parcela é semanal. Então,
eu comecei a perceber que eu deixei alugado mesmo, não peguei o carro. Tinha condições de manter o carro, tinha, mas aí eu fiquei andando de ônibus mesmo. Porque nesse meu tempo também eu levei uma corte, porque eu tava andando sem drive, eu levei uma corte, então meio que eu fiquei com medo. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma drive license e hoje eu ando mais tranquilo. Quando eu comecei a me planejar para hoje, que é minha mulher, antes era minha namorada, e quando eu comecei a me planejar para ela vir para cá, eu tive alguns gastos no Brasil, não foram tão baratos, porque ela veio para cá com visto de estudante. É um visto que é um pouco caro, mas é um visto um pouco mais fácil de ser aprovado do que os outros vistos de turista. Foi um processo um pouco lento, mas acabou que ela chegou e graças a Deus deu tudo certo. Quando ela chegou aqui, eu estava com condições ainda boas. Eu tinha uma grana reservada, mas eu tava meio com medo, sempre fui de pé no chão. Meu medo foi chegar o inverno, que eu não peguei o inverno, não tinha pegado o inverno ainda quando ela chegou, porque ela chegou em novembro. E o meu medo era de faltar trabalho, porque muita gente falava, no inverno aqui falta trabalho, as outras pessoas falavam assim, no inverno ganha mais dinheiro. Mas enfim, eu não quis arriscar, porque eu não sabia como que era o inverno aqui, que se tinha realmente trabalho. E acabou que deu alguns probleminhas no inverno, que eu acabei ficando em casa. E acabou que eu liguei pro Léo e contei um pouco a minha realidade. Falei assim, Léo, eu tô com umas condições aqui, eu posso alugar? Posso. Mas é meu primeiro inverno aqui, eu tô meio com medo de alugar algo e não poder pagar. Porque aconteceu isso com o meu carro e isso foi a minha primeira lição. E ele falou assim, Rafael, eu vou falar com a minha esposa aqui e depois a gente já entra em contato. Depois, eu acho que foi um dia depois, ele ligou pra mim e falou assim, você pode vir pra cá, você vai receber sua esposa. Eu não gostaria de receber minha esposa onde eu morava, não em si porque, lá, não queria que ela se mostrasse, não, é porque só morava homem na casa, eu morava numa sala, então eu não gostaria que a gente dormisse numa sala, entendeu? Então ele falou assim, vem pra cá que eu vou te receber sim, vem pra cá, tem um quarto pra você, tem um quarto pro Renan, vem pra cá sim. Então acabou que eu fui pra casa do Léo passar o inverno. E nisso, dito e feito, o inverno não foi tão bom. Acabei ficando uns dias em casa, teve uns problemas de uns hispanos, que eles atrasaram os trabalhos dele, acabou atrasando o meu trabalho também. E nisso meu patrão tava com 3 obras, com 3 obras, e acabou que a gente fez uma planilha, um planejamento de sair de uma, entrar em outra, sair em outra, entrar em outra, e acabou que era para começar em março, uma era para começar em novembro e não ficou pronta. A gente saiu do build lá, a gente era para entregar o build em novembro e entrar nessa outra obra em novembro. A gente não conseguiu entrar na obra. A gente saiu do builder em dezembro e a outra obra estava atrasada aí por causa dos hispanos, que os hispanos atrasou algumas coisas. A segunda obra era pra gente terminar essa área de novembro até março e entrar em outra, que era em março, que é até junho. E outra tinha em junho até dezembro desse ano. E acabou que essas 2 primeiras obras travou. A de março realmente ela liberou agora há pouco, atrasou 15 dias, mas foi liberada. Mas o problema todo foi o seguinte, acontece que veio esse coronavírus agora e me deixou em casa alguns dias aí de molho. E a outra obra também liberou. Então chegou um tempo no inverno que eu tava sem trabalho e as minhas despesas estavam vindo e o que eu tinha só era o delivery. E acabou que eu comecei a fazer delivery e é onde que eu tô me saindo hoje. A minha esposa arrumou um trabalho, ela tá trabalhando aqui numa fábrica de pirulito personalizado. Eu vou falar um pouco mais a respeito sobre como que foi que a gente se conheceu e como que tá a nossa vida aqui, uma vida de casado aqui, como que é. Mas é isso. Hoje, graças a Deus, eu tô um pouco estabilizado, mas as minhas dificuldades foram essas. Falo que você, quando chega aqui, você amadurece muito por conta disso. Porque se você não tiver psicológico suficiente, você volta pro Brasil. Como eu já falei no vídeo anterior, o mesmo avião que você pega pra chegar aqui é o mesmo avião que você pega pra ir embora. Porque, cara, não é fácil você morar numa sala, não é fácil você ficar namorando pelo telefone, não é fácil você chegar de 10, 11 horas da noite em casa e no outro dia acordar de 4 da manhã para fazer sua marmita ali e ir embora trabalhar. Não é fácil. Como eu falei, é nesse momento que você é nesse momento que você olha que dinheiro não é tudo na vida. Porque aqui você aprende a trabalhar 3 vezes mais. E eu não tinha esse gasto todo que eu tinha no Brasil. E uma das minhas dificuldades hoje, alugar um apartamento. Hoje eu não consigo alugar um apartamento por conta do meu visto, entendeu? Imigrantes aqui, eles conseguem alugar apartamentos? Conseguem, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma corretora, que essa corretora conheça, uma corretora grande. Aí nisso, por exemplo, você vai alugar um apartamento de $2.000, dá $2.000 o primeiro mês, $2.000 de depósito e $2.000 do último mês e mais $2.000 da corretora. Então, por fato de você ser imigrante, você não tem o Social Security, você não tem o Green Card, entendeu? Então, essas são as dificuldades que tem aqui os imigrantes. O imigrante aqui não pode tirar driver license do estado, tem que ir para outro estado tirar drive, mas é algo que a gente já tem que sair do Brasil sabendo
que a vida aqui não é tão fácil como muitas pessoas acham. Pra quem gostou do vídeo, já se inscreve, deixa seu like e comenta alguma coisa se não gostou ou algum vídeo que você gostaria de saber um pouco aqui dos Estados Unidos, ok? Valeu!